Olá, pessoal. Eu sou o professor Michel, mais uma vez. Então, vamos lá, né? Vamos dar continuidade ao nosso estudo? Então, olha só. Lá no outro vídeo, na unidade 1, a gente estava falando aí de o que um indivíduo necessita ter para ele ser caracterizado como um organismo vivo, né? Tá lembrado, né? Qualquer coisa que estiver em dúvida, volta lá e dá uma recapitulada no vídeo. Então, vamos lá. Olha só. Aqui na unidade 2, a gente vai dar continuidade no que a gente estava falando lá na 1, a respeito de se esse indivíduo ele é considerado vivo, beleza. Então, como que esse indivíduo faz? O que esse indivíduo necessita fazer para que ele possa conseguir obter do ambiente aqueles nutrientes que ele necessita para poder sobreviver, certo? Então, nessa unidade 2, a gente vai ver como que esses organismos ditos vivos, né, eles conseguem obter o seu alimento a partir do ambiente, certo? Então, vamos lá. Aqui no próximo slide, a gente tem a definição de uma das várias formas que esses indivíduos eles vão ter para poder obter o alimento do ambiente, tá? O primeiro slide aqui, ó, ele está trazendo um indivíduo que ele é muito curioso, que são os indivíduos chamados de autotróficos ou simplesmente autótrofos. É, traduzindo assim no português mais bonitinho, o que viria a ser um indivíduo autótrofo? O indivíduo autótrofo é aquele indivíduo que somente ele sozinho, ele é capaz de produzir o seu próprio alimento a partir da sua respiração. Ou seja, traduzindo no português mais bonitinho, se liga nessa foto aí do slide, ó. Ele está trazendo aí para gente uma planta. A planta, ela realiza um processo de respiração chamado de fotossíntese. Só que aí, olha só, o processo chamado de fotossíntese, que nada mais é do que um processo de respiração, ele ajuda a planta em dois momentos. Primeiro, a respirar, certo? Ela pega o gás carbônico da atmosfera, metaboliza esse gás carbônico e converte esse gás carbônico em oxigênio. O resultado dessa conversão do gás carbônico para oxigênio produz a glicose, ou seja, a glicose é o nutriente necessário, é o nutriente vital para a planta poder se manter viva, para ela poder sobreviver. Traduzindo também no português mais bonitinho, a glicose ela é um carboidrato, ou seja, ela é um açúcar. Então, se a glicose é um carboidrato, se a glicose é um açúcar, ou seja, as plantas, em geral, quando elas produzem ali aquele fruto bonitinho, cheiroso e gostoso, e muitas das vezes doce, eu não sei se vocês já pararam para perceber como que uma planta consegue produzir um fruto cheiroso, colorido e gostoso, né, na figura do doce. Então, esse doce do fruto da planta, ele é resultado, né, esse doce, esse açúcar, ele é resultado do processo da fotossíntese, que é um processo de respiração. Tá? Então, recapitulando, para a gente continuar, autógrafo é um indivíduo que apenas ele, através do seu processo de respiração, ele consegue produzir o seu próprio alimento. Tá? Um outro exemplo disso é, são os fungos. Tá? Alguns fungos eles conseguem fermentar o amido, e nessa que ele consegue fermentar o amido, ele também consegue produzir o seu próprio alimento. Tá? Então, são indivíduos que eles não necessitam de outros indivíduos para poder se alimentar. Ou seja, ele mesmo consegue produzir o seu próprio alimento. Tá? Olha só a definição aí dos seres autotróficos. Seres autótrofos, né, são seres vivos que obtêm os nutrientes e energia aproveitando a luz solar. No caso aí, a gente está falando da fotossíntese. Como produzem o seu próprio alimento, não necessitam consumir outros organismos. E participam como produtores, principalmente a base, né, da cadeia alimentar. Gente, se a planta é um indivíduo que, ao respirar, ela consegue produzir o seu próprio alimento, então ela é a base, ela é o alicerce de toda e qualquer cadeia alimentar. Automaticamente vão aparecer aí os indivíduos ditos herbívoros, né? E aí automaticamente esse herbívoro vai comer essa planta e retirar dessa planta os nutrientes para poder produzir a carne dele, para que essa carne consiga ser consumida por um carnívoro lá na frente, tá? A gente vai ver isso daí nos próximos slides.
Aí, olha só, são organismos geralmente verdes, né, porque eles apresentam um pigmento chamado de clorofila. Esse pigmento clorofila, ele também é encontrado nas algas azuis, tá? E principalmente na cianobactéria. Contém também outros pigmentos que as torna azuladas. Exemplos de seres vivos autotróficos, no caso aí nós temos as plantas, as algas e algumas das cianobactérias que a gente consegue encontrar aí no ambiente aquático. Certo? Próximo slide. Aí, gente, olha só, vamos ver aqui como é que funciona o esquema da fotossíntese, tá? Então, olha só, ele está trazendo aqui, ó, que fotossíntese é de fundamental importância para a manutenção do equilíbrio biológico da Terra. De fato, porque se a planta realiza a fotossíntese e a partir dela a gente começa a obter o alimento disponível dessa cadeia alimentar, então, de fato, o ciclo biológico, a disponibilização do alimento, né, nesse ecossistema, de fato, ele está intrinsecamente ligado na questão das plantas. Então, de fato, a fotossíntese, juntamente com o ciclo biológico das plantas, então automaticamente também são de suma importância para o equilíbrio ecológico de determinado ecossistema. Tá? Olha só, vamos ver como é que funciona aqui o esquema da fotossíntese. Aqui embaixo, ó, nós temos a figura da água e dos sais minerais. A água e o sal mineral, gente, a partir do momento que eles entram aí nessa planta através das raízes, ela é chamada de seiva bruta. Tá? Por que seiva bruta? Seiva bruta porque ela é uma seiva in natura. Tá? Ela não tem muita diferença, ela não tem nada de diferenciado na sua composição. Né? Então, automaticamente, se ela não tem nada de diferente, então ela é chamada de seiva bruta, porque ela está crua ainda. Tá? E aí, olha só, essa seiva bruta, ela entra através das raízes, é direcionada através do caule, e aqui nas folhas, olha só, nas folhas ocorre não a maior parte, mas nas folhas acontece o principal fenômeno da fotossíntese, tá? Porque olha só, a folha, gente, se liga só, a folha, ela é rica em clorofila, que é um pigmento verde, tá? Essa clorofila, aquecida pela energia solar, juntamente com a seiva bruta que está vindo lá das raízes, automaticamente energia solar, clorofila e a seiva bruta que está vindo vão produzir aqui, ó, que é o resultado desse calor produzido pela energia solar, que é a figura da glicose, que é o que eu já falei no outro slide, e a figura do oxigênio. Ou seja, a planta retira gás carbônico da atmosfera, metaboliza tudo isso daí através da energia solar e depois disso daí ela produz aqui, ó, glicose, que é o açúcar, né, o seu carboidrato, e automaticamente aqui também ó, ela vai produzir o oxigênio. Então, de certa forma, ela vai estar despoluindo a atmosfera e renovando a quantidade de oxigênio dessa atmosfera. Tá? Assim, se a gente for analisar na ponta do lápis, né, os organismos fotossintetizantes eles são bastante importantes para o planeta. Mas aí a gente pensa assim, bem, desmatamento a rodo, né? E querendo ou não, a poluição das águas também está atrapalhando muito. E uma curiosidade para vocês, gente, olha só. Em algumas literaturas antigas, tá? Tudo bem que né, o tempo passa e o conhecimento evolui. Em algumas literaturas antigas, era dito de que as florestas elas eram o pulmão do mundo, né? Porque imaginava-se que existia muita quantidade de árvores, né? Então as árvores realizando fotossíntese, as árvores elas eram o pulmão do mundo. E de fato, gente, as árvores elas não são o pulmão do planeta não, tá? Que vocês bem devem saber, o nosso planeta Terra ele é chamado de planeta azul. Chamado de planeta azul porque ele apresenta uma grande quantidade de água, seja salgada, seja doce. Então, seja água salgada ou doce, nas águas nós temos organismos fotossintetizantes chamados de algas. Então, assim, se o nosso planeta é chamado de planeta azul por ele ter uma quantidade exorbitante de água, então subentende-se que se eu tenho uma quantidade exorbitante de água, eu tenho uma quantidade exorbitante de algas. Então, de fato, o pulmão do mundo ele vem das águas,
né? Ou seja, na figura das algas. E, em segundo lugar, dando apoio às algas, nós temos a questão das plantas, tá? Das árvores, dos vegetais e tudo mais. Belezinha? Próximo slide. Aqui, ó, nós temos um segundo tipo de indivíduo, tá? Que são os organismos chamados de heterotróficos ou heterótrofos, tá? Dependendo da literatura que a gente trabalha. E o que que acontece? Olha só, essa definição aqui ela é muito bacana, ó. Seres heterotróficos são seres vivos que obtêm o seu nutriente, a sua energia, consumindo outros seres vivos. Ou seja, indivíduo heterotrófico, para ele poder obter o seu alimento, para ele poder obter a sua energia, ele necessita comer outros indivíduos. Diferentemente do autótrofo. Lembra que o autótrofo ele produzia o seu próprio alimento? Então, enquanto um produz, o outro consome. Então, olha só. Os heterotróficos aproveitam fontes de carbono que fazem parte de outros organismos. Nas cadeias alimentares, atuam como consumidores, dependendo direta ou indiretamente dos seres autotróficos. Tá vendo? Caso sejam herbívoros, na cadeia alimentar eles vão aparecer como consumidores primários, se alimentando diretamente dos produtores. Gente, se a planta é autótrofa, produz o alimento, então o herbívoro, que é um indivíduo que come apenas planta, então esse indivíduo vai ser o consumidor primário dessa planta, ou seja, se ele come vegetais e isso daqui é um vegetal, então consumidor primário, certo? Assim, por exemplo, o sapo é um consumidor secundário que se alimenta de insetos, mas depende indiretamente das plantas do produtor que servem de alimento para os insetos. Então, olha só, eu tenho uma planta, essa planta vai produzir a seiva, né? Eu tenho a figura de um grilo, por exemplo. Esse grilo vai comer a folhagem dessa planta, e esse grilo, por ser um inseto, o sapo ele é carnívoro. Então, o sapo se alimenta indiretamente da planta porque ele predou o grilo. Então, automaticamente, os nutrientes que estavam no grilo vieram da planta. Se vieram da planta, então o sapo carnívoro que comeu o grilo, indiretamente ele está se alimentando dos nutrientes da planta, mesmo sendo um indivíduo carnívoro e não herbívoro. Certo? Próximo. Aí aqui, olha só, nós temos umas observações bem curiosas, olha só. O tipo de alimentação varia muito entre os heterotróficos. O animal pode comer tanto vegetais como animais, que é o caso dos onívoros, por exemplo. Nós, animais, seres humanos, a gente pode optar tanto por uma alimentação vegetariana, uma alimentação vegana, ou a gente pode se alimentar estritamente de carne. Então, a gente pode misturar os dois. Então, seja um ou seja outro, a gente escolhe o que come, né? Portanto, um ser onívoro, como eu já falei. Exemplos de onívoros, nós temos aqui o morcego, nós temos o gambá e o ser humano. Nós temos o porco também e outros indivíduos. O urso também. Pode se alimentar de restos de animais mortos, que são os sapógrafos, né? Ou detritívoros, como algumas literaturas trazem. Aqui, ó. Aqui já está trazendo como detritivo. No caso dos urubus, moscas e hienas. No caso da mosca, gente, o que que acontece? A mosca, no caso da mosca fêmea, ela utiliza a carcaça dos animais mortos, né, para depositar os seus ovos. Ela não se alimenta daquilo ali, não. Ou seja, os ovos da mosca, né, no caso da fêmea, a fêmea vai lá naquela carne em decomposição, deposita o seu ovo, e aquele ovo ele vai se alimentar daquela carcaça para poder se desenvolver. Então aquele ovo eclode, se transforma na larva, né, mais conhecido como boró, e esse boró ele vai se alimentando daquela carne, obtendo energia, para daqui a pouco ele metamorfizar e se transformar de larva para mosca, certo? Aí olha só, se alimenta apenas de sangue animal, no caso dos hematófagos, né, que é o caso no caso aqui nós temos os parasitas como o piolho, pulga, carrapato, né? Nós temos aí também a figura da sanguessuga, nós temos o pernilongo fêmea, tá? O pernilongo macho, ele se alimenta de seiva vegetal.
Já o pernilongo fêmea, ela se alimenta de sangue não para poder se alimentar, mas ela utiliza o sangue animal para poder alimentar os ovos para depositar esses ovos no ambiente depois. Certo? Aí olha só, aqui nós temos exemplos de heterotróficos. Nós podem ser aqui, ó, no caso, algumas bactérias, tá? Existem aí, ó, bactérias autótrofas, existem bactérias heterotróficas, tá? Nós temos aqui, ó, a figura dos animais, que querendo ou não é o mais comum que a gente encontra, tá? E no caso aqui nós temos os fungos, né, sejam unicelulares ou pluricelulares, né, na figura do bolor e da levedura, ou até mesmo aqui no caso do cogumelo, que é o fungo bastante conhecido aí pelo pessoal. Certo? Próximo. Aqui, ó, nós temos uma tabela e essa tabela ela vai mostrar alguns exemplos de indivíduos heterotróficos. Então, olha só, nós temos aqui, esse daqui é clássico, né? Nós temos o carnívoro, que se alimenta de carne. Nós temos o herbívoro, que é um indivíduo que se alimenta apenas e exclusivamente de vegetais. Nós temos os onívoros, que são indivíduos que se alimentam tanto de carne quanto de plantas, como eu já falei. Nós temos os indivíduos chamados de hematófagos, sangue. Tófago se alimenta de sangue. Então nós temos aí o carrapato, piolho, pulga, sanguessuga, tá? Nós temos esses caras aqui, ó, são os ictiófagos, que são indivíduos que se alimentam apenas e somente de peixe. Apenas e somente de peixe, tá? Nós temos aqui os copólogos, são indivíduos que se alimentam de fezes, apenas e exclusivamente de fezes. No caso aí nós temos algumas minhocas e alguns besouros, tá? O besouro rola-bosta também é um indivíduo copólogo. Nós temos indivíduos chamados de ornitófagos que se alimentam apenas de carnes de ave, né? Ou seja, o tal da carne aviária, né? Que o pessoal fala. Nós temos aqui um grupo de indivíduos chamados de insetívoros, que, como o próprio nome já diz, vão se alimentar apenas e exclusivamente de insetos. Os detritívoros, como eu já falei, vão se alimentar de matéria orgânica em decomposição, né? No caso do urubu, das hienas. E nós temos aqui os planctófagos, que são indivíduos de ambiente aquático, né? Mais especificamente ambiente marinho, que vão se alimentar apenas e exclusivamente de plâncton. Belezinha? Essa tabela ela é bem simples, tá? Ela está bem resumida, não tem nenhuma novidade, não. Na internet a gente encontra tabelas mais específicas. Se você tiver curiosidade, dá uma pesquisada lá que você vai ver o tamanho da lista. Certo? Próximo slide. Vamos começar agora a maneira como os elementos agem nos organismos e as substâncias que os compõem, estudando a bioquímica celular. Bem, se esse indivíduo ele é um organismo vivo, ele se alimenta. Se ele se alimenta, como que esse alimento vai alterar o corpo desse indivíduo? Né? O que esse alimento precisa ter para poder alterar ou desenvolver o corpo desse indivíduo? Bem, tudo isso daí a gente passa a entender estudando a bioquímica celular, né? Traduzindo assim no português mais bonitinho, bioquímica celular é o ritmo, é o funcionamento desse metabolismo celular a partir do alimento que esse indivíduo ingere, tá? Então, olha só, a bioquímica celular, no caso aqui, ó, a gente vai falar sobre água e sais minerais. A matéria viva se caracteriza pelo equilíbrio harmonioso de incontáveis bilhões de íons, né, cargas atômicas e de moléculas que constituem o seu equipamento bioquímico. A análise química das células de qualquer ser vivo revela a presença constante de certas substâncias que, nos diversos organismos, desempenham fundamental e, ao mesmo tempo, um papel biológico. Os componentes químicos das células podem ser divididos em dois grandes grupos. Primeiro, os compostos ditos inorgânicos e os compostos orgânicos, como mostra no quadro do lado. Mas olha só, gente, antes da gente ir para o próximo slide, deixa eu já dar uma pincelada para vocês. Composto inorgânico são aqueles que são produzidos pela própria natureza. Ou seja, exemplo, rocha, sais minerais, os gases, tá? Os cristais. Então, são elementos produzidos pela própria natureza, certo? Já os compostos orgânicos são compostos que eles só existem dentro de organismos vivos. Lembra lá dos fatores bióticos e dos fatores abióticos? Então,
Os compostos inorgânicos são derivados da própria natureza, ou seja, eles simplesmente existem na natureza não vivo. Já os fatores, os componentes orgânicos, eles só existem dentro de organismos vivos. Viu? Então vamos lá, próximo slide. Olha só, um exemplo prático de compostos inorgânicos, olha só, água e sais minerais, ou seja, são vivos? Não, simplesmente existem na natureza, você concorda? Sim. Então, se eles simplesmente existem na natureza e não são vivos, então eles são chamados de compostos inorgânicos. Tranquilo? Então são exemplos de compostos inorgânicos aqui, ó. A figura do carboidrato, a figura do lipídio. O lipídio nada mais é do que gordura, tá, gente? Nós temos aqui, ó, a figura das proteínas, nós temos a figura das vitaminas e nós temos a figura dos ácidos nucleicos. Ácido nucleico, gente, assim, traduzindo no português mais bonitinho, nada mais é do que DNA, tá? Material genético. Então, para facilitar o nosso entendimento, quando fala de ácido nucleico, então você já tem que ter em mente que se trata de DNA, que se trata de material genético, certo? Próximo slide. Água. No primeiro vídeo da unidade 1, eu falei para vocês o que é a água, tá? A água, gente, é um composto químico muito interessante, porque olha só dando uma recapitulada bem rapidinho. O hidrogênio, que é um gás fundamental aí na composição da água, isolado, o hidrogênio ele é combustível de foguete, ele é altamente inflamável. O hidrogênio é combustível das estrelas, tá? Ou seja, o nosso Sol, esse brilho solar aí fora, ele é resultado nada mais, nada menos do que da queima do hidrogênio. Ou seja, o hidrogênio ele é altamente explosivo, né? No entanto, que a maior bomba, a arma mais letal que o ser humano já inventou, no caso, né, da América do Norte, Estados Unidos, foi a bomba H. Bomba H, hidrogênio, tá? Já o oxigênio, então, ele também é um gás inflamável, tá? Isolado no ambiente, era um gás inflamável. E na figura do fogo, ou seja, o fogo só existe na queima do oxigênio. Então, o hidrogênio é inflamável, o oxigênio é inflamável. Então, são dois gases inflamáveis, isolados, mas que quando eles interagem juntos, formam a água, um elemento químico diferente, fonte da vida essencial para todo e qualquer organismo vivo. E como a gente consegue perceber na foto desse carinha aqui, ó, 70% do corpo de um ser humano nada mais é formado do que água, certo? Então, olha só, a água é um importante veículo de transporte de substâncias dentro do nosso corpo, né? A gente necessita beber água não só para hidratar e lubrificar, mas também para fazer o transporte de nutrientes do nosso corpo, tá? Permitindo o contínuo intercâmbio de moléculas entre os líquidos extracelulares e intracelulares, ou seja, o que está do lado de fora só entra na célula através da água. Tá? Então a água faz essa comunicação extracelular para intracelular. Vejam um resumo das principais funções da água nos seres vivos. Então, olha só, é um solvente de líquidos corpóreos, né, na figura da urina, do suor, da saliva, tá? Meio de transporte de moléculas no nosso sangue, ou seja, o nosso sangue ele só tem esse aspecto fluido, tá, através da presença da água. Então, se a gente não ingerisse água, então o nosso sangue ele seria mais denso, seria mais grosso, e automaticamente atrapalharia no transporte de nutrientes do nosso corpo. Tá? Então, nós temos aqui, ó, a água também ajuda na regulação térmica, né, na figura do suor. Ação de lubrificar, ação lubrificante, tá? O nosso músculo ele só consegue ter essa distensão e essa contração através da presença da água nesse corpo. Atua na reação de hidrólise. Essa hidrólise aqui, gente, é um nome novo, tá? Deixa eu traduzir para vocês. Hidro, água. Lise, quebra. Ou seja, hidrólise nada mais é do que uma quebra de uma molécula a partir da ingestão da água. Um exemplo prático disso é a ureia produzida pelo nosso corpo, tá? Ou seja, a ureia ela é um ácido extremamente forte, é um ácido extremamente resistente, tá? Você já deve ter ouvido falar de ácido úrico, né? Então a ureia ela só tem essa sua acidez diminuída devido à nossa ingestão de água.
Então, a água que a gente ingere faz a hidrólise da ureia, tornando a ureia menos ácida. E automaticamente a gente consegue armazenar e expelir isso aí na figura da bexiga e na figura do xixi, tá? E, no entanto, que se você não ingere uma grande quantidade de água, automaticamente essa ureia vai se concentrar na bexiga, você vai sentir dor na bexiga, e quando você fizer o xixi, essa urina rica em ureia, ela vai estar bastante ácida, e quando ela passar ali na uretra, ela vai sair queimando aquela uretra e pode causar até o que a gente chama de infecção urinária. Tá? Matéria-prima para a realização da fotossíntese. Lá no outro slide, a gente falou da seiva bruta, né? Que é água e sais minerais. Tranquilo? Próximo. Aqui, nós vamos falar dos sais minerais, tá? E vamos ver o que seria, né, esses sais minerais. Então, olha só. Sais minerais têm funções variadas nos seres vivos, podem atuar nos componentes da estrutura esquelética dos organismos, né, dos endoesqueleto e dos exoesqueletos, né, os indivíduos que têm o esqueleto do lado de dentro do corpo e os indivíduos que têm o exoesqueleto, né, que é o esqueleto fora do corpo. Como ativadores de enzima, participam da composição de certas moléculas orgânicas e na manutenção do equilíbrio osmótico, entre outras funções. Osmose, gente, isso daí já é química, tá? Mas eu vou dar uma pinceladinha para vocês. Osmose é um processo que ocorre na química que consiste de um meio mais, ele perde composto por meio menos. Por exemplo, se eu tenho um pote de sal e um pote de água, você concorda comigo que eu tenho mais sal e aqui eu tenho menos sal, você concorda? Então, se eu criar uma ponte, um barbante de um para o outro, esse composto aqui do sal, que não tem umidade, a água tem umidade? Tem. Então, se eu colocar um barbante unindo esse copo com água, esse copo com sal, o sal, por não ter umidade, ele vai, através do barbante, ele vai atrair a água para si. Ou seja, um meio mais passou para o meio menos. Viu? Nós temos aqui os fosfatos de cálcio, por exemplo, contribuem para a rigidez dos ossos, né? De fato, o nosso osso é resistente devido ao sais de cálcio. E os sais de ferro participam da constituição da hemoglobina. A hemoglobina é o pigmento do nosso sangue, tá? Que dá o aspecto vermelho. Pigmento respiratório das hemácias e dos glóbulos vermelhos encontrados no sangue. Tá? Então, assim, sais minerais são extremamente importantes para fazer parte da composição óssea, composição sanguínea, composição do meu corpo, composição das gorduras, tá? Composição do meu DNA, do material genético. Então, assim, ambos são de extrema importância. Tá? Próximo. Aqui, nós vamos falar dos carboidratos. Carboidrato, gente, nada mais é do que açúcar. Tranquilo? Fonte de energia de acesso rápido. Ou seja, atletas de alto rendimento, né, atletas de competição, até mesmo atletas amadores de fim de semana, eles necessitam fazer ingestão de grandes quantidades de carboidrato, porque se esse carboidrato ele é uma fonte de energia de acesso rápido, então durante essa prática dessa atividade física, esse indivíduo ele vai necessitar de muita quantidade de carboidrato. Então, mais carboidrato, mais energia, mais potência na atividade física desse indivíduo. Tá? Então, olha só, nós temos aqui a figura dos carboidratos. Os carboidratos podem ser divididos em 3 grandes grupos. Nós temos os carboidratos de menor quantidade de açúcar, que são os monossacarídeos. Nós temos o grupo dos carboidratos, que tem uma quantidade mediana de açúcar, que são os oligosacarídeos. E nós temos o grupo dos sacarídeos, que tem uma grande quantidade de açúcar, que são os polissacarídeos. Professor, o senhor está querendo me dizer que eu tenho 3 fontes diferentes de açúcar? Sim. Cada uma delas vai oferecer uma quantidade específica de açúcar. Professor, então quer dizer que se eu fizer uma alimentação rica em monossacarídeo, eu não posso ter diabetes? Não, eu não falei isso. Diabetes, eu consumo nós temos 2 casos, né? Seja congênito ou adquirido. Adquirido é o consumo excessivo. Mas se você come
várias vezes monossacarídeo, esse monossacarídeo vai se acumular e você desenvolve diabetes. Então, assim, não é o de pequena, média ou grande quantidade, e sim da queima desse açúcar no nosso corpo, tá? Vamos conhecer a função dos carboidratos no nosso organismo. Bem, aqui, ó, nós temos um menu, né, das fontes que nós temos aí de carboidrato na nossa alimentação e na nossa dieta, tá? E aqui, ó, nós temos um exemplo onde a gente encontra as grandes quantidades de polissacarídeos, né? Gente, quem não gosta de uma batata frita, né? Não faz sacanagem, né? Um pãozinho de sal quentinho, poxa, mas convenhamos. Então, não é o fato de comer, é o fato de comer em excesso. Gente, o que a gente mais vê aí em questão de nutricionista, de dieta, gente, nada mais é do que comer de tudo, só que pequena quantidade, né, gente? Agora você quer comer de tudo, como se fosse o último dia, né? Então aí, convenhamos, né? Próximo slide. Aqui, ó, nós temos, né, uma função desses carboidratos no nosso corpo. Primeiro, fonte de energia corporal, né? Como eu já disse lá no outro slide. Cada 1 grama de carboidrato fornece aproximadamente 4 quilocalorias, independente da fonte, seja mono, di ou polissacarídeo. Então, olha só, esse alimento, ele entra no nosso corpo, se transforma em nutriente. Seja na figura do carboidrato, o carboidrato ele tem função energética, como eu já falei no outro slide. Nós temos aqui, ó, a função do lipídio, que também tem função energética. Professor, mas o senhor falou que o carboidrato é uma energia de acesso rápido. Sim. E o lipídio é uma fonte de energia de acesso rápido? Não. O lipídio, gente, é justamente o oposto. É uma fonte de energia, e muitas das vezes até melhor do que o carboidrato. Só que acontece é que o lipídio ele é uma fonte de energia de acesso lento, ou seja, ela é a longo prazo. O carboidrato ele é de imediato, ele é ó, para agora. Já o lipídio não, o lipídio ele é a longo prazo. E se ele é a longo prazo, ele tende a se acumular. E se ele se acumula, gordura acumulada, sobrepeso, tá? Mas também, independente de acumular e dar sobrepeso, ela tem a sua função energética, tá? Então, olha só, carboidrato, função energética, encontrado nas frutas, doces, massas, pães, sucos, lá, 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 lá. Função energética, no caso dos lipídios, a gente encontra em frituras, no bacon, na maionese, na gema do ovo, amendoim, castanha, óleos e os azeites. Lá na frente, gente, a gente vai ver a diferença entre gordura animal e vegetal, tá? São nos próximos slides. No caso da proteína aqui, ó, ela tem função construtora, ou seja, ela vai ajudar a desenvolver o meu corpo. Então, se ela vai ajudar a desenvolver o meu corpo, então quanto mais proteína eu ingerir, melhor vai ser o desenvolvimento corporal do meu, né, ou do indivíduo. É muito comum a gente ver ali, ó, vovô, vovó, até mesmo o papai e a mamãe, na hora que vai dar aquela comida para a criança, normalmente fala assim, vai meu filho, come a carninha, come a carninha. Ou seja, para o pai e para o avô, aquela criança comer a carninha, o avô, o adulto, sabe a importância dessa ingestão da carne. Para a criança é aquele momento lúdico, é aquele momento engraçado, a carninha, né, a cocó. Então, assim, para a criança não tem muito esse entendimento, mas já para o adulto que sabe que a proteína, seja de origem animal, seja de origem vegetal, ela vai ajudar a desenvolver o corpo daquela criança, então quanto mais proteína aquela criança ingerir, melhor e mais forte vai ser o desenvolvimento corporal daquele indivíduo. Tá? O ácido nucleico, né, material genético, também ajuda na formação do material genético desse indivíduo, ou seja, o que o indivíduo come altera o corpo desse indivíduo. Querendo ou não, gente, se a gente puxar uma linha evolutiva aí lá atrás, os descendentes dos ancestrais do homem moderno, né, o Homo sapiens hoje, eles evoluíram de acordo com a alteração do tipo de alimentação que eles tiveram ao longo do tempo. Então, indivíduos que tiveram alimentação herbívora, a partir do momento que eles começaram a ingerir proteína, que tem uma quantidade maior de aminoácidos, então essa quantidade de proteína em excesso alterou o corpo desse indivíduo.
E se alterou o corpo, e se alterou o DNA desse indivíduo evoluiu. Então, nós estamos aí simplesmente pelo fato do indivíduo ter mudado o seu hábito alimentar. Tá? Nós temos aqui também a figura dos sais minerais, que é o que a gente já falou, né? Ajuda a regular o nosso corpo e ajuda na composição do nosso corpo. E na questão das vitaminas, que a gente pode ter também na função reguladora, que a gente encontra aqui ó, no leite, nos derivados do leite, e nos vegetais, nos peixes e nos ovos. Tranquilo? Aqui, ó, vocês já vão sair daqui quase nutricionistas. Tá? Próximo slide. Olha só, ainda do carboidrato, tá? Eles regulam o metabolismo proteico no meu corpo, poupando o gasto de proteína. Ou seja, quanto mais sais minerais, menos proteína eu vou queimar no meu corpo, mais proteína eu vou estar armazenando, tá? E o número 3 aqui, ó, a quantidade de carboidratos da dieta determina como as gorduras serão utilizadas para suprir a fonte de energia imediata. Se não houver glicose disponível para a utilização das células, seja em jejum ou seja em dietas restritivas, os lipídios serão oxidados, serão metabolizados, tá? Formando a quantidade excessiva de cetonas, né, de energia, que poderão causar aí a acidose metabólica, ou seja, vai produzir o que a gente chama de ácido graxo. Com certeza vocês já ouviram falar em ácido graxo, não já? Ácido graxo é o resultado da digestão do lipídio. E esse ácido graxo em excesso, essa célula começa a armazenar esse ácido graxo. Se essa célula armazena esse ácido graxo, essa célula incha. Se essa célula incha, ela atrapalha o seu metabolismo celular. Uma célula inchada com o metabolismo atrapalhado, ela morre. Se a célula morre, o tecido morre. Se o tecido morre, o órgão morre. Se o órgão morre, o sistema para. Se o sistema para, o indivíduo morre. Certo? Tudo por causa da alimentação do indivíduo, hein? Próximo. Aqui, ó, número 4. Necessários para o funcionamento normal do sistema nervoso central, né, cérebro e medula. O cérebro não armazena glicose e, dessa maneira, necessita de um suprimento de glicose sanguínea, ou seja, um fluxo constante de sangue e uma alimentação balanceada na quantidade de carboidrato. A ausência dessa glicose ela pode causar danos irreversíveis ao cérebro, como a falência cerebral, tá? Ou a morte do neurônio. E se eu tenho uma morte do neurônio e falência cerebral, gente, morte, não tem o que falar. Tudo isso por causa do tipo de alimentação que eu estou ingerindo. Seja em excesso de nutrientes, seja na falta de nutrientes. Número 5. A celulose, especificamente dos vegetais, e outros carboidratos indigeríveis auxiliam na eliminação do bolo fecal. Ou seja, quanto mais celulose eu ingerir, na figura das fibras, né, ajuda a lubrificar o trato intestinal e ajuda o indivíduo a fazer as suas necessidades. Tá? Estimulam os movimentos peristálticos. O movimento peristáltico, gente, ele guia, ele dá o ritmo do funcionamento do sistema digestório. Tá? Vocês já devem ter escutado a barriga roncar, aquele boó. Já? O que é isso? Esse boó nada mais é do que a peristalse, né? A peristalse ou o peristaltismo é um movimento que rege, que empurra. A partir do momento que você mastiga e que você engole, você inicia a peristalse. E a peristalse ela vai empurrando esse alimento para o estômago, do estômago para o jejum, do jejum para o intestino delgado, intestino grosso, no reto, e quando esse reto enche, né, então você vai lá e põe para fora. No 6 aqui, ó, apresenta a função estrutural das membranas plasmáticas das células, ou seja, o carboidrato ele é composição obrigatória da membrana plasmática na estrutura celular, ou seja, ela ajuda a fortalecer e ela ajuda a proteger a membrana plasmática dessas células, certo? Próximo slide. Lipídio, olha só que curioso, gente, como eu já disse lá no outro slide, lipídio nada mais é do que gordura, tá? Nós temos aí duas fontes de gordura, seja de origem animal, seja de origem vegetal. Gordura de origem animal, gente, ela é sólida, ou seja,
Se eu faço a ingestão de grandes quantidades de gordura animal, essa gordura animal ela tende a se acumular no meu corpo. E se ela acumula no meu corpo, ela dá sobrepeso. Se ela dá sobrepeso, ela dá obesidade. Já na gordura de origem vegetal, que querendo ou não, são as gorduras mais indicadas, são as gorduras mais aceitas, então elas são muito indicadas aí no que a gente chama da dieta saudável, né? Nós temos a figura dos azeites, nós temos a figura do óleo de coco, do óleo de girassol. Então, assim, são gorduras que são gorduras ruins e que são gorduras boas ou gorduras menos prejudiciais, tá? Olha só, gente, vamos ver aqui, ó. As duas substâncias mais conhecidas dessa categoria orgânica são as gorduras e os óleos. Se por um lado esses dois tipos de lipídio preocupam muitas pessoas por estarem associadas a altos índices de colesterol no sangue, por outro, eles exercem importante função no metabolismo e são fundamentais para a sobrevivência da maioria dos seres vivos. Gente, eu já vou dar uma pausa aqui, ó, seres vivos. Eu vou chamar a atenção de vocês para colesterol. Gente, colesterol não é nada de ruim não, tá? Colesterol é um hormônio. Só que esse hormônio, colesterol, ele é produzido a partir do tipo de gordura que eu ingiro. Ou seja, se eu faço a ingestão de uma gordura de origem animal, que é uma gordura pesada, que é uma gordura ruim, o meu colesterol ele tende a ser de baixa qualidade. Agora, se eu tenho a ingestão de uma gordura vegetal, que é uma gordura mais balanceada, que é uma gordura mais equilibrada, automaticamente o meu colesterol ele tende a ser mais saudável. Então, quando a gente fala, meu colesterol está alto, aí a pessoa já está comendo muita gordura. Não. Ou seja, se o seu colesterol está alto, é devido à ingestão de uma gordura de má qualidade. Então, você tem que ter isso em mente. Gordura animal, gordura vegetal. Certo? Aí, vamos lá. Um dos papéis dos lipídios é o de funcionar como eficiente de reserva energética. Ao serem oxidados, né, metabolizados pelas células, eles geram praticamente o dobro da quantidade de calorias liberadas na oxidação. Como é que é? O outro papel. Gente, me perdi. Geram praticamente o dobro da quantidade de calorias liberadas na oxidação de igual quantidade de carboidrato. Lembra que eu falei lá no outro slide? Ele falava assim, ó. Eu disse assim, que o carboidrato é uma fonte de energia de acesso rápido. E o lipídio é uma energia de acesso a longo prazo. Só que esse a longo prazo, dependendo da necessidade desse indivíduo, esse lipídio ele fornece até mais energia do que o carboidrato. Só que a diferença é a longo prazo. Já o carboidrato é de imediato. Em outro papel dos lipídios é o de atuar como eficiente isolante térmico, gente. De fato. O pessoal que é mais gordinho tende a produzir mais calor. Por que ele sente mais calor? Porque ele está isolado pela camada de gordura. Então, querendo ou não, automaticamente, quanto mais reserva de gordura, mais calor esse indivíduo vai ter e vai produzir. Um exemplo disso, ó, são os indivíduos que nadam, tá? No caso das baleias, dos peixes de grande porte, e no caso de indivíduos que vivem em regiões frias, né? No caso aí dos ursos polares, das morsas, tá? Dos pinguins. Então, assim, quanto mais reserva de gordura esse indivíduo tiver, maior vai ser o isolante térmico dele. Um outro exemplo aqui, ó. Como é que é? Depósitos de gorduras favorecem a flutuação em meio aquático. De fato, né? Quanto mais gordura, mais facilitado vai ser o nado desse indivíduo. Os lipídios são menos densos que a água. Automaticamente a água ou a gordura boia. Se a gordura boia, o indivíduo ele nada com mais facilidade. Além desses dois tipos fundamentais de lipídio, existem outros que devem ser lembrados pelas funções que exercem nos seres vivos. São as ceras e os fosfolipídios, os esteroides e as prostaglandinas e os terpenos. Todos esses indivíduos que eu citei aí agora, eles fazem parte da composição do ácido nucleico desse indivíduo.
Ou seja, a gordura, se ela ajuda a produzir o meu colesterol, também ela ajuda a composição do meu material genético. Então, lembra que eu falei no outro slide? Aquilo que eu como altera o meu material genético, favorecendo a minha evolução. Certo? Próximo slide. Proteína. Aqui são os queridinhos, né? Proteína, gente, nós temos também proteína de origem animal e proteína de origem vegetal, tá? Mas é claro e é óbvio que a proteína de origem animal ela oferece uma maior quantidade de aminoácidos, diferentemente da quantidade de aminoácidos encontrados na proteína vegetal. Professor, mas a proteína vegetal ela não oferece aminoácidos? Não, não falei isso. Eu falei que a proteína vegetal ela oferece uma quantidade menor de aminoácidos, mas oferece. Em contrapartida, a proteína, seja ela de origem animal, na carne vermelha ou na carne branca, elas oferecem uma quantidade maior de aminoácidos, certo? Então, olha só, proteína são compostos orgânicos relacionados ao metabolismo da construção, ou seja, do desenvolvimento corporal desse indivíduo. Aqui, ó, durante a fase de crescimento e desenvolvimento do indivíduo, há um aumento extraordinário do número de suas células que passam a exercer funções especializadas, gerando tecidos e órgãos. Ou seja, gente, durante a gestação lá da mamãe, né? Essa mamãe ela precisa ter uma dieta balanceada, uma dieta rica em carboidrato e lipídio, justamente para que essa mãe rica em nutrientes ela consiga transportar esses nutrientes para o bebê e automaticamente esse bebê ele vai conseguir absorver esses nutrientes e vai ter um desenvolvimento melhor e mais satisfatório, tá? Aí aqui embaixo, ó, nós temos as proteínas de origem vegetal, a fotinha está pequenininha aqui. Nós temos aqui a figura do leite, na figura do peixe, né, carne branca, dos queijos e da carne vermelha aqui embaixo. Certinho? Próximo. As vitaminas, que querendo ou não, gente, também são substâncias de extrema importância para o desenvolvimento do nosso corpo, né, para a comunicação celular, aí no caso do corpo do indivíduo. Então, olha só, as vitaminas são substâncias que o organismo não tem condições de produzir, ou seja, por isso eles precisam fazer parte da dieta alimentar, ou seja, vitaminas. Para que o meu corpo consiga ter vitaminas, eu preciso comer. Se eu não comer essas vitaminas, o meu corpo não tem vitamina. Automaticamente o meu corpo ele vai sofrer com a falta dessa vitamina. Tá? Suas principais fontes são as frutas, verduras e legumes, mas elas também são encontradas na carne. Por que encontradas na carne? Esse herbívoro, fonte dessa carne, não comeu a planta? Então, as vitaminas presentes na planta que esse herbívoro comeu, indiretamente elas também fazem parte da composição da carne desse herbívoro. Tá? Encontrado no leite, encontrado nos ovos e principalmente encontrado nos cereais. Tá? As vitaminas desempenham diversas funções no desenvolvimento e no metabolismo orgânico, ou seja, no entanto, não são usadas nem como energia, nem como material de reposição celular. Ou seja, as vitaminas que a gente ingere, elas só funcionam agora, elas só funcionam durante o desenvolvimento, a alimentação desse indivíduo. Certo? Próximo. Aqui ainda a questão das vitaminas, tá? Aí aqui embaixo a gente tem. Funcionam como aditivos, ou seja, elas potencializam, elas somam no processo do metabolismo celular. Aí ele fala assim, ó, são indispensáveis ao mecanismo de produção de energia e outros, mas em quantidades pequenas. Na falta delas, porém, pode causar várias doenças, como o raquitismo, né, que é o enfraquecimento dos ossos por falta de vitamina D. Aí você fala assim, professor, mas a vitamina D ela não é produzida a partir do sol, né? A pessoa tem que ficar no sol. Gente, a vitamina D metabolizada pelo calor do sol, ela só vai se transformar em vitamina D aquecida pelo sol porque você comeu. Se você não come, o que adianta você ficar no sol? Não adianta nada.
Ou seja, você comeu essa vitamina. Só que essa vitamina, ela só vai se manifestar quando o seu corpo aquecer. E qual é a fonte natural de calor que a gente tem? Sol. Nós temos o escorbuto, que querendo ou não também é uma doença que, por sinal, tem até tempo que eu não ouço falar dela, mas ela já existiu em grande quantidade, tá? Que é a falta de vitamina C, que matou tripulações inteiras de 2 séculos atrás, quando os marinheiros enfrentavam viagens longas comendo apenas, ó, pães e conservas. Aí tá de sacanagem, né, gente? O camarada sai para viajar e não leva comida suficiente, então, querendo ou não, a gente aprende com os erros, né? Então, ficou a lição aí. A ciência conhece aproximadamente uma dúzia de vitaminas, sendo que as principais são designadas por letras. Essas vitaminas podem ser encontradas em muitos alimentos, especialmente os de origem vegetal. Vamos ver o próximo slide. Ácidos nucleicos, né, como eu falei, material genético, DNA. Olha só, os ácidos nucleicos são moléculas gigantes, né, chamadas de macromoléculas, formadas por unidades monoméricas. Monoméricas é uma, tá, gente? Uma molécula só. Então, o ácido nucleico ele só é grande porque ele é formado por estruturas pequenas. Então, quanto mais estruturas pequenas, maior o tamanho desse ácido nucleico, tá? Chamados de nucleotídeos. Cada nucleotídeo, por sua vez, é formado por 3 partes, ou seja, um açúcar formando um grupo de pentose, que no caso aqui são os monossacarídeos. Se a gente está falando de açúcar, carboidrato, ou seja, o carboidrato que eu ingiro passa a fazer parte do meu material genético. Lembra? O que eu como altera o meu corpo. Um radical fosfato, né, que é um sal, derivado da molécula do ácido ortosfórico. Lembrando também que aquilo que eu como altera o meu material genético. Uma base de nitrogênio, querendo ou não, é um gás, né? Ou seja, aquilo que a gente respira também. Gente, se eu estou comendo, se eu estou respirando, eu estou pegando alguma coisa do ambiente e colocando dentro do meu corpo. Então, aquilo que está no ambiente passa a fazer parte do meu corpo e, querendo ou não, me altera lá na frente. Tá? Aí coloca assim, ó, sabia-se que a presença sabia-se de sua presença nas células, mas a descoberta de sua função como substância controladora de atividade celular foi um dos passos mais importantes da história da biologia. Ou seja, a gente sabe que a gente aprende com o passar do tempo. Então, com o passar do tempo, a gente foi absorvendo, a gente foi aprendendo que o indivíduo é formado por células. Essas células são formadas por organelas, são formadas por moléculas, são formadas por elementos químicos. E que esses elementos químicos eles têm várias ligações químicas para formar suas atividades. Então, assim, com o passar do tempo, a gente aprendeu, a gente viu como o negócio funciona. Tá? E o que a gente sabe hoje, daqui 10, 15, 20, 30 anos, a gente pode aprender muito mais, né? Até porque o tempo não para, certo? Próximo. Aí aqui ele fala bem assim, ó, a partir do século XIX, com os trabalhos do médico suíço Michel, iniciaram as suspeitas de que os ácidos nucleicos eram responsáveis diretos por tudo que acontecia em uma célula. De fato, essa célula só exerce a sua atividade se o material genético mandar. Em 1953, o bioquímico norte-americano James Watson e o biologista molecular o Francis Crick propuseram um modelo que procurava esclarecer a estrutura e os princípios do fundamento dessa substância. O volume de conhecimento acumulado a partir de então caracteriza o mais extraordinário conhecimento biológico que culminou nos dias de hoje, com a criação da disciplina lindíssima. É uma das áreas mais tops da biologia, gente, que é a engenharia genética. Ou seja, hoje, 2020, século 21, a partir da engenharia genética, a gente consegue criar o que a gente quiser. Certo? Engenharia genética, gente, é um sonho que se realiza. Tá? Qualquer dúvida que você tiver sobre engenharia genética, dá uma pesquisadinha lá no Google, tá? Vocês vão ver, ó, show de bola.
A área da biologia que lida diretamente com os ácidos nucleicos e o seu papel biológico no desenvolvimento evolutivo desse indivíduo. Ó, show! Vale a pena uma pesquisa rapidinho, tá? Engenharia genética, biotecnologia, projeto genoma, tá? É uma pesquisa bacana para você fazer. Vamos lá, exercício, próximo slide. Gente, olha só, chegamos aqui no final da unidade, tá? Nesse exercício, eu vou pedir para vocês fazerem o mesmo que vocês fizeram lá no outro, tá? Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e eu quero que vocês tentem responder, tá? Não vale fraudar. Tentem responder, gente, porque querendo ou não, é o aprendizado de vocês que está em jogo, tá? Então, pausa o vídeo aí e tenta responder. Bem, imagino que você tenha pausado e que você tenha conseguido responder. Então, vamos lá. Olha só, gente. Aqui no número 1, ele fala assim, ó. Quais são os 4 compostos orgânicos fundamentais encontrados nos seres vivos? Bem, isso aí está lá no segundo slide. Quando ele falou assim, ó, carboidrato, lipídio, proteína e ácido nucleico. Beleza? Aqui no 2, ó, ele fala assim, ó, assinale a afirmação que não faz parte da teoria celular. Aí ele fala assim, ó, os seres vivos são formados por células. Sim, de fato, é verdadeiro. Os fenômenos fundamentais da vida ocorrem em nível celular, de fato, que a gente chama de metabolismo celular. Aí ele fala assim, ó, toda célula resulta da divisão ou fusão de células pré-existentes. De fato, isso daí também ocorre, tá? C. No caso da D, olha só, em todos os seres vivos, as células realizam o mesmo tipo de ciclo celular? Não. Só por essa palavrinha aqui, ó, o mesmo. Nenhuma célula é igual a outra, gente. Nenhuma célula é igual a outra. Lá no primeiro slide, na unidade 1, a gente viu que são 2 tipos, a procarionte e eucarionte. Se são 2 tipos, então não é o mesmo. Então, a alternativa certa que está errada aqui, ó, é a letra D. Certo? Aí ele fala assim, ó, 3. São organismos procariontes. Aí vem assim, ó, vírus e bactérias. A bactéria mas o vírus não. Vírus e cianofícias. As cianofícias mas o vírus não. Bactérias e cianofícias, aqui, ó, já a letra C. Bactéria é procarionte e cianofícias também é procarionte, tá? Aí ele fala assim, ó, bactérias e fungos? Não, bactérias é procarionte e fungo é eucarionte. Aí ele fala assim, essa aqui é boa. Ele fala assim, ó, todos os unicelulares. Nunca nessa vida. Certo? 4. O material genético das células é glicose? Não, a glicose faz parte. Uma proteína? Também não, porque a proteína faz parte. Colesterol? Não, porque o colesterol faz parte. É um ácido desoxirribonucleico? Sim, letra D. Porque olha só, desoxi é glicose, ribonucleico envolve colesterol e proteína. Então é a letra D. A letra D ela envolve glicose, proteína e colesterol. Certo? É um aminoácido? Não, porque o aminoácido também faz parte. Ele não é só isso. Tá? Então a resposta certa aqui ó, é a letra D. E para finalizar, ele fala assim, ó, na composição química de uma célula existem compostos orgânicos e inorgânicos. Quais são esses compostos? Então, gente, composto orgânico são aqueles produzidos por organismo vivo, tá? E os inorgânicos são aqueles disponíveis no ambiente, que é o que eu já falei lá no começo da videoaula. Belezinha, gente? Então, olha só, a gente finalizou aqui a unidade 2. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa diferente. Qualquer coisa, recapitula a videoaula. Beleza, gente? Obrigado. Tchau.